Começou? Bom, agora eu vou fazer uns testes aqui, pessoal. Não sou da era da tecnologia, a gente tenta, né? Vamos lá. Vou colocar aqui meu copo d'água. Vamos ver se vai dar certo. Minha filha tá aqui me dando um apoio. Preparei uma surpresinha pra gente aí hoje. Vamos ver se dá certo. Milena, alguns testezinhos aqui com o pessoal, enquanto ainda não começamos, né? Enquanto aguardamos todos chegarem. Verifica para mim se entrou tela diferente agora. Uhum. Entrou? Entrou os slidezinhos. E agora eu vou mudar de cena. Apareceu só os slides. Verifica. Os slides. Agora eu vou fazer um teste de passar um slide para a gente ver. Passou? Ok, vou voltar, verifica se volta. Voltou? Agora o que eu preciso? Eu vou fazer um teste agora de som. Vou tentar colocar uma musiquinha de fundo pelo YouTube. Preciso que você teste esse som para mim. Vamos ver aqui uma gostosinha, uma bem calminha. Um instrumental boa. Vou tentar diminuir o som. Diminuiu? Verifica. Interfere na minha voz? Tá dando para ouvir a minha voz sem interferência do som. Tudo bonitinho. Não interfere? Tá. Agora tem como você pegar para mim o seu notebook para eu acompanhar os comentários das pessoas no Face e eu não desconectar dessa tela? Bom dia, pessoal. Bom dia, Érica, Ivo. Bom dia, Cris. Vou voltar aqui para a câmera. Muito bom ver todos nessa manhã de domingo. Estamos com novidades aqui, Denise. Bom dia, Maíra. Bom dia, Michele, Sandra.
Odair, Iraci, Márcia Coutinho, Ivo Coló, bom dia Ivo, Beto Pedrão, Ana Paula Coelho, Cidinha Monteiro, Rosemary Ricardo, Sandra Marcelo, Célia, Alexandre, bom dia Lê, bom dia pessoal, ô Marina, passei perto da sua casa esses dias, Raquel Gianola, Lu, Adriana Caramês, Cristina, Célia, Sandra Adriana, Rosemary de novo, Fernando, Maria, ô Margarida, tudo bem? Franklin, Fabiana, Mônica, Karina, Sueli, Berti, pessoal, alegria. Ô Fernanda, Pedrão, que saudades de você, princesinha. Muito bom ver vocês aqui todos. Para mim aqui os vídeos chegam com uma certa diferencinha, tá, de tempo. Eu tô testando um sistema novo em que eu consigo colocar para vocês alguns slides, alguns apontamentos, onde eu consigo colocar uma música de fundo sem interferir, né, muito no vocal. Não é minha área, eu não entendo muito bem essas questões tecnológicas. Confesso que passei muito tempo aqui estudando o que era um stream para entender qual o significado dele e como eu fazia para colocar um PowerPoint, uma apresentação de PowerPoint numa live, tá? Se a gente sair tudo bem aqui, eu vou aprimorando com o tempo esse sistema, tá, pessoal? E a gente vai tendo aí cada vez uma live com maior qualidade, com mais recursos, tá bom? Quero pedir para vocês aí que vão passando para mim também, lógico, os comentários com uma certa diferença de tempo, mas que me passem esses comentários para que eu possa garantir aqui uma qualidade de áudio, imagem, vídeo, tudo para as nossas reflexões de hoje, ok? Tudo certo aí? Eu tô aqui com uma assistente de tecnologia. Esses jovens, não fossem eles na minha vida, eu tava perdida. Tô com uma assistente de tecnologia aqui me dando uma mãozona. Silvia Mendes, bom dia. Eu quero também implementar uma forma de trabalho onde a live faça sentido para nós, não mais agora só de uma forma expositiva, mas para que a gente também consiga trocar, contribuir com as reflexões, né? Então eu tô aqui me elaborando para ver o que mais eu consigo de recursos, tá, gente? Eu vou tentar trabalhar hoje com 2 telas, e aí vocês vão passando as mensagens para mim e eu vou tentando responder, vocês participarem mais dessa live para ela ter sentido como live, tá? É lógico que dentro dos formatos de palestra que a gente conhece do Irmã Francisca e de tantas, né, da grande maioria das instituições espíritas, né, nós trabalhamos com o formato de palestras. Então, na palestra a gente tem a abertura com a prece, né? Fazemos uma parte expositiva, que é aquilo que o próprio orador preparou com os recursos doutrinários, né? E depois nós abrimos algumas vezes para comentários ou perguntas, né? E encerramos com vibrações e com prece. Né? Então hoje eu vou tentar trazer a live o mais próximo de quem está participando dela, para que a gente possa trocar, para que ela faça sentido para nós, para que ela vibre na nossa intimidade com mais intensidade, porque ela vai partir das nossas características, das nossas vivências, né? Refletir naquilo que nós vivemos é o sentido da religiosidade para o ser, ok? Então vamos para a nossa prece inicial. Todos bem? Bom dia a todos. Bom dia, amiga. Amor, bom dia. Bom dia, Leila, Flávio, Renata, Abílio. Maravilhoso dia para todos nós. Vamos lá, deixa eu descer um
pouquinho só a câmera aqui para ver se melhora a minha imagem. E vamos para a nossa prece inicial, tá? Querido Mestre Jesus, neste momento reunidos em Teu nome, retomando as Tuas palavras doces e sublimes, a vibrar em nossa intimidade, em nosso coração, Jesus. Sedentos que estamos de encontrar em nós e na nossa intimidade a paz, estruturada na fé robusta, que é capaz de enfrentar todas as dificuldades e seguir confiante e sereno. Nós aceitamos Teu convite, Jesus, e aqui estamos em grande esforço para entender e em seguida vivenciar. Por isso pedimos a Tua presença entre nós, Jesus, para falarmos de fé. Pedimos a Deus, nosso Pai, a bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje e a inspiração dos bons espíritos. E assim seja. Bom, pessoal, então hoje nós vamos trabalhar fé e atitude. Tá? Como eu falei para vocês, eu vou estar testando alguns recursos, como por exemplo, diminuir a tela e eu colocar para vocês algumas apresentações de slides que eu fiz para que a gente pudesse também ter um recurso visual nessa live de hoje, nesses estudos de hoje, tá bem? Coloquei aqui um desenho, uma imagem de uma mesa de café da manhã, um domingão gostoso, né? Nós vamos estar ali tomando um café da manhã bem gostoso juntas. Mi, faz um favor para mim? Pega uma cadeirinha só para pôr aqui bem no meu ângulo de visão, fazendo um favor. Obrigada, Mi. Então, aqui para esse café, nós vamos nos alimentar, né? A gente alimenta o corpo, vamos alimentar a alma agora. Daquele vigor que a gente consegue quando tem uma fé robusta e operante. Né? Então, nós precisamos... nós vamos focar no nosso estudo de hoje nessa conceituação de fé robusta, mas operante, para que ela realmente nos sustente, né, na nossa vida. Então, primeiro falando um pouquinho sobre fé, a gente tem ali as origens da religião na pré-história. Mas a religião, ela é uma vivência, uma experiência da criatura humana nos caminhos da fé, no caminho de compreender uma força maior, um ente superior, criador de todas as coisas, uma energia. Dentro de cada concepção religiosa tem o seu significado, o seu sentido, né? Mas a religiosidade, essa expressão de religião, né, de trazermos refletirmos sobre um conceito, ela vem da pré-história. A questão da fé em Deus, da existência de um Deus, uma noção de Deus em nossa vida, isso é da raiz do ser. Isso existe em nós, como humanidades, como seres, né? A gente tem diversos estudos, né? E nós vamos hoje nos basear também nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Mas nós temos diversos estudos teológicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, que trazem a noção de avaliação da relação entre criatura e criador a partir das expressões dentro da sociedade, da religiosidade, né? Mas Emmanuel, que nós estamos nos baseando nele, né, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz que houve um tempo em que não existiam as escritas. Então nós não temos notícias, né, além de desenhos que subentende-se serem de cunho religioso, nós não temos notícia escrita do sentimento de fé
dentro do homem de confiança em algo maior, ou submissão em algo maior, ou como se dava essa relação, tá? Nós vamos aprendendo isso daí, vamos observando isso daí a partir da escrita. Mas já existem elementos que trazem a questão da fé e da relação entre criatura e criador muito antes dessa escrita. Muito antes. Inclusive, Emmanuel nos traz no Caminho da Luz que essa relação da escrita, essa vinda da escrita para o campo da religião, para estruturar a religião, ela vem ali com grande contribuição dos exilados de Capela, né? E aí seguimos nós, então, que tem um teólogo, para a gente, como a gente estava abordando, né? Na teologia, na sociologia, na filosofia, nós temos diversas frentes de estudos, de observação da relação entre criatura e criador, ou criatura e energia, né? Que dá origem a tudo, né? Tem um teólogo lá da PUC São Paulo, né? Que é o Rafael Rodrigues da Silva. Ele define, ele garante que a primeira religião no mundo é o hinduísmo, com 3.500 anos. Né? Então, para os estudos deste teólogo, nós temos aí o hinduísmo como sendo a primeira expressão de religião dentro da sociedade humana, né? Segundo o cientista americano Dan Hammer, acho que é assim, Dean Hammer, acho que é assim que pronuncia no meu inglês, é aquele bem assim, The Books on the Table, joinha mesmo. Mas eu vou chegar lá, viu, gente? Vou me esforçar. O homem já nasce programado para acreditar em Deus. Ele tem essa ideia, né, de um DNA humano que ele estuda. É um DNA humano que ele chama de gene da espiritualidade, que ele tem sido objeto das pesquisas dele, onde ele afirma que esse gene estaria envolvido com atividades cerebrais ligadas às sensações de bem-estar e paz interior, e seria capaz de tornar um indivíduo mais suscetível à crença, né? Então nós teríamos também uma capacidade orgânica, o que vincularia até o homem mais primitivo da história da humanidade à capacidade de ter fé, a capacidade de crer, né? Neste supernatural, neste criador, nessa energia que se sobrepõe a qualquer homem, qualquer criatura, né? Isso para este pesquisador, né? E aí nós temos também um filósofo americano, o Daniel Dennett. Ele sustenta que a religiosidade ela seria transmitida culturalmente, e aí, então ela estaria arraigada como que num sistema operacional dentro da nossa cabeça e dentro da nossa sociedade. Nós funcionamos em sociedade através dessa religiosidade transmitida geração a geração através da cultura, e não teria como o ser se desvencilhar dela, isso sob o entendimento desse filósofo americano Daniel Dennett, né? Mas aqui nós temos algumas questões trazidas por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que são importantes de observarmos com mais detalhamento, né? Então, olha como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz a questão da religiosidade, da fé, né? Dessa sensação, essa relação entre o homem e Deus e as organizações religiosas, né? Emmanuel traz que as primeiras organizações religiosas da Terra, isso aqui é ipsis literis lá do livro A Caminho da Luz, tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falavam da sabedoria dos Sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios nas margens dos rios sagrados na Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Bem interessante, né? Porque nós estamos aqui, através da visão
de Emmanuel, superando a concepção de estudos que nós temos no campo teológico, filosófico, de alguns grandes nomes, né, que estão aí estudando e trazendo para a gente, através de diversas pesquisas, grandes elementos, né? Nós temos aí a colocação de Emmanuel, que vai além, muito além, né, daqueles 3.500 anos. Ele vai para mais de 6, ele vai de mais de 6 para mais de 2 milênios, né? Então nós temos a mensagem de Emmanuel dizendo: está desde a própria humanidade nascente. Nós temos essa religião, essa religiosidade, essa religião, essa relação com Deus, essa busca pela fé e por compreender esses mecanismos, a relação entre nós e Deus, o mecanismo de existência, por que eu existo, por que eu vivo, como a gente vai ver mais à frente aqui com o Cortella também, né? Emmanuel continua assim, aqui do Cortella, né? Temos a consciência e ela nos obriga a procurar um sentido para a vida. É uma colocação do Mário Sérgio Cortella, né? Aquele filósofo muito conhecido hoje, que é professor da PUC em São Paulo, e é interessante como ele traz isso. Temos consciência e ela nos obriga a buscar um sentido para a vida, e a consciência é da natureza espiritual. Nós, quando alcançamos a ganga, agora dentro da visão espírita, alcançamos a ganga de espíritos, né? Deixamos de ser princípios espirituais, alcançamos porque construímos atributos que são característicos do ser espiritual, né? Dentre eles a consciência. Então a consciência, inteligência, memória, razão, que são atributos do espírito. A consciência, a partir do momento que nós chegamos ao ponto de espíritos, nós a possuímos. E a partir do momento, como olha essa reflexão que o Cortella está trazendo, agora trazendo para a doutrina espírita, a partir do momento que nós temos consciência, nós estamos buscando constantemente um sentido para a vida, né? E desse ponto de vista, acreditar em Deus funcionaria, por exemplo, como um conforto diante da inevitabilidade da morte e emprestaria propósito à existência, como sendo apenas uma das etapas aí a serem cumpridas, né? Então o ser humano está sempre em busca. Por quê? Porque nós sentimos, vivenciamos com uma certeza única enquanto estamos encarnados, de que nós iremos desencarnar, né? Então, desencarnar dentro do termo estudado pela doutrina espírita, né? De encarne, desencarne, encarnação, reencarnar, né? E morte orgânica, que é o que a gente admite, ou morte como uma palavra genérica. Nós nascemos com uma única certeza, que vamos morrer um dia. No caso, o corpo físico. Então, nós vamos deixar esta experiência carnal. Nós vamos deixar os nossos familiares, nós vamos deixar a nossa posição social, nós vamos deixar os nossos bens, nós vamos deixar tudo que é caro para nós, nós vamos deixar o nosso RG. Esse RG deixará de existir, né? E então, diante dessa inevitabilidade da morte, a busca para um sentido da vida através da religiosidade é um conforto. E é o que faz com que todos nós busquemos desde que nos tornamos espíritos, né? O avanço, aí vem também um professor da PUC de São Paulo, teólogo, e que ele faz um apontamento que eu achei muito interessante trazer para a gente. Neste processo todo evolucional, o avanço como sociedade não destruiu a fé. Por quê? Porque quanto mais nós percebemos o mundo, mais percebemos que também não controlamos nada. Quanto mais nós percebemos as leis naturais, mais nós percebemos que elas não estão sob o nosso controle e que não fomos nós que as criamos nem as gerimos, né? Então, assim, nós não precisamos nos preocupar hoje se de repente
a Lua não vai sair do eixo e vir dar uma trombadinha com a Terra e destruir metade do planeta, né? Existe um conjunto de forças inteligentes que se harmonizam entre si e mantém este universo que nos permite habitá-lo. Aliás, né, o planeta Terra há mais de 5 bilhões de anos, né? Então, assim, é muito interessante, muito propícia essa colocação do teólogo Jorge Cláudio Ribeiro, porque ele nos traz essa ideia de que a ciência e a religião caminham juntas também quando desenvolve-se a sabedoria da humildade, de enxergar não o homem como criador de tudo, mas o homem como um reprodutor ou um descobridor daquilo que existe pré-criado por algo superior infinitamente a nós, né? Bem, na mais alta antiguidade, o homem não compreendia Deus como sendo fonte de bondade. Então é por isso que nós lá atrás ficávamos entregues nesta relação com Deus, né? Nesse exercício de fé, aos instintos mais selvagens, se não até cruéis. Então nós tínhamos muitos sacrifícios, nós acreditávamos que começamos sacrificando animais para agradar essa energia, esse Deus, esse Criador, essa força, ou os deuses, né? Quando nós vivemos épocas de politeísmo, de ideia de múltiplos deuses, né? Para cada função, para cada criação, para cada pensamento, né? E nós fomos desenvolvendo, inclusive, a ideia de que quanto mais valiosa a coisa sacrificada, né, mais agradável seria para aquela divindade. Então, nós começamos a entender que seria mais valioso a gente ter uma criatura animada para agradar a Deus do que uma criatura já morta, um corpo material já morto para agradar. Então passamos daquele momento em que a gente fazia oferendas já com coisas já mortas ou enfeites ou flores ou coisas da natureza, e passamos a chegar ao ponto de sacrificar animais e até pessoas, né? Porque a nossa ideia lá na mais alta antiguidade era de que não era vinculando Deus à bondade. Aliás, nós ainda mantemos numa grande gama de pensamentos uma ideia equivocada a respeito de Deus, né? Para que essa relação de fé expressada em religião, em religiosidade, possa existir. Muitas vezes nós atribuímos a Deus características humanas, né? Então, nós atribuímos a Deus raiva, atribuímos a Deus vingança, né? Atribuímos a Deus uma justiça pesada, né? Quando na verdade essas são características nossas, humanas, que nós estamos atribuindo a Deus. Hoje nós estamos começando a entender que Deus, aquele comando que Jesus já falou lá 2000 anos atrás, Deus é Pai, né? Então ele é o Criador como não só um alguém que cria um objeto ou uma coisa, é como quem cria um filho, que quer ver este filho se desenvolver, que quer que este filho brilhe a sua luz, quer que esse filho espelhe toda a superioridade, toda a ganga de poderes, de luzes, de atributos que ele carrega em germe dentro de si, porque quem o criou foi Deus e lhe deu essa centelha divina, né? Então hoje nós estamos começando a compreender Deus desta maneira. Eu tenho uma assistente, né, que ela ficou conversando comigo a respeito de espiritismo e da forma como nós temos hoje a compreensão de Deus, e nós fizemos uma prece juntas e ela se surpreendeu. Ela falou: mas você não tem receio de falar com Deus dessa forma, chamando ele de pai, e falar com Deus assim? Porque nós conversamos com Deus, né, nessa prece, nesse dia. E eu falei: não, ele é meu pai. Então ela falou que aquele momento para ela foi libertador, porque ela tinha mais medo de Deus, ela tinha mais medo de
ferir-se a Deus, e vai que ele se zanga, vai que ele resolve mudar alguma coisa na vida dela, vai que ele resolve tirar alguma coisa dela, do que ela sentir-se filha, sentir-se amada. Foi um tempo diferente para ela falou para mim. Ela iniciou um tempo novo, né? Iniciamos juntas, né? Aprendemos juntas. De conformidade com a falsa crença que possuíam, então, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. E aí não só era mais uma vítima, mas muitas vezes, né, como a gente vê em algumas histórias, alguns históricos, né, alguns documentários mostrando, eram vítimas que muitas vezes eram preparadas, eram jovens, virgens, ou filhas eméritas, que se entregavam a sacrifícios, né? Tinham um tempo de cultuação, né? Porque nós entendíamos que Deus esperava algo material de nós, que Deus esperava alguma coisa de nós para agradá-lo, que ele precisava ser agradado, e não agradado no sentido de sentir-se feliz pelo progresso dos filhos, mas agradado como se ele fosse uma identidade, uma personalidade com seus caprichos, né? A gênese de todas as religiões da humanidade, então, tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Aqui é o ponto que eu queria chegar. Jesus está no comando do orbe desde a formação. É Jesus quem comanda tudo, Jesus quem organizou, quem com uma pleiade de espíritos crísticos organizou os elementos, modelou a massa disforme, formulou as mais belas formas e tornou este planeta um habitat, um ambiente possível de abrigar a nós e a tantas criaturas, né? Ele está no comando. Quando nós pensamos na Terra, na humanidade, às vezes a gente fica com uma ilusão, uma sensação ilusória de que parece que está tudo meio à deriva, tudo meio bagunçado, tudo meio estragado, né? E que pode ser que tudo vá acabar numa explosão, né? Que a humanidade não tem salvação. E Jesus está no comando disso e a gente se esquece. Jesus está no comando disso desde a formação da Terra. E aí um detalhe que eu costumo repetir em palestras, né? Deus nomeou aquele que ele entendeu competente, né, para a gestão do planeta Terra, né? Se a gente fosse Deus, fosse nomear alguém competente, a gente ia pegar o melhor ali dentre as opções, né? E nessa escolha, Deus escolheu um espírito com capacidade de atuar sobre a matéria, gerir, participar da formação, que era um espírito crístico. Então Jesus, na formação da Terra, 5 bilhões de anos atrás, era um espírito crístico. E é este espírito Cristo que está no comando da Terra. Então é fantasiosa a nossa ideia de entender que está tudo à deriva, de achar que está tudo à deriva, que estamos correndo risco, que tudo vai explodir em um determinado momento, que a humanidade não tem salvação. Porque o Cristo está acompanhando isso, e ele acompanha, nesse trecho que Emmanuel nos traz a caminho da luz, a fé e a relação da criatura com o Criador no desenvolvimento desse sentimento desde os primórdios em todos os pontos do globo. Ele coloca: não queremos com as nossas exposições divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem um seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador, né? E no mundo, toda essa verdade, no mundo todo, ela é uma unidade substancial. No mundo todo, desde a antiguidade, em todos os livros, em todas as tradições, as revelações revelam uma unidade substancial que é a verdade trazida pelo Cristo, né? Porque ele está no comando de todas as filosofias, de todos os tempos. A gente percebe esta unidade.
né? Então, Emmanuel traz que no tradicionalismo de todas as religiões, todas as ideias, todas as relações criatura-criador na antiguidade, desde os primórdios até agora, palpita a visão sublimada do Cristo esperado em todos os pontos do globo, né? A gente tem também uma colocação de Emmanuel agora para a gente mergulhar na questão da fé e da atitude, uma conceituação sobre fé que está lá no livro O Consolador, na questão 354. Chico pergunta para Emmanuel assim: poder-se a definir o que é ter fé? Agora aqui entra um ponto muito interessante. Ter fé, responde Emmanuel, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Aqui eu quero focar para as nossas reflexões na questão do coração repousar, que ultrapassa todos os âmbitos de crença religiosa. Ultrapassa todos os âmbitos. Não se trata de crença, não se trata de eu preciso de uma religião para ter fé, né? Para acreditar em Deus e para sentir, porque fé não é acreditar, é diferente de acreditar. Fé é ter certeza. Como Emmanuel traz, fé é ter certeza, ultrapassa qualquer crença. É a certeza que leva o coração a repousar. Eu vou contar para vocês agora a minha experiência. Eu tive uma experiência pessoal que eu tô nesse exercício, pessoal. Em 2003, lógico que essa é uma experiência minha, então eu queria deixar isso bem claro, né? Quem for me ouvir, cada criatura é especial e única para Deus. Deus ama a Juliana, ama a mim, mas Ele ama igualzinho a todos os filhos, mesmo aqueles que são odiados pelos outros filhos. Tá? Então, por exemplo, assim, nós precisamos ter consciência de que para Deus, dentro da concepção espírita, de que nós somos espíritos num processo de evolução, que nós somos espíritos galgando reencarnações sucessivas para fazer brilhar a nossa luz, né? Para germinar a centelha divina em nós. Nós precisamos ter a certeza de que mesmo Hitler, por exemplo, é extremamente amado por Deus. Eu não posso continuar mais trazendo para Deus características que são minhas. Eu sou rigoroso, eu não tenho construções de indulgência ainda, eu tenho uma dificuldade de perdão, guardo mágoa e eu acho que... Não, Deus não faz isso. Deus é a perfeição. Deus é amor. Deus é a absoluta misericórdia. A justiça divina não se opera pelos nossos entendimentos ou caminhos de justiça. A justiça divina é uma justiça que não existe sem amor e caridade junto. Diferente da nossa. A nossa justiça muitas vezes abandona a caridade de longe e não está banhada no amor ao próximo, né? Por isso que a gente não compreende muitas vezes essa igualdade entre todos os filhos, que é da lei, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade, né? Mas então, voltando no meu assunto, na minha questão, na minha reflexão, cada um de nós tem as suas experiências. Então, eu estou vivendo hoje uma experiência muito interessante. Há muitos anos atrás, em 2003,
De repente, assim, ó, repentinamente, eu tava trabalhando um dia normal, eu tive uma crise de pânico. Só que eu não sabia que era uma crise de pânico. Então eu tive algumas descompensações orgânicas, fiquei muito mal, corri para o hospital acreditando que estava tendo um infarto, alguma coisa fulminante e que eu desencarnaria. Minhas crianças eram pequenas ainda, né? Fiquei desesperada, meu marido me levou para o hospital. Depois de um bom tempo pendurada no soro, para variar, né? Não descobriram nada. E aí me encaminharam, né? Como melhorou a sensação naquele momento, me encaminharam para buscar vários profissionais e procurar saber se eu não estava com pedra no rim, algum problema no coração que precisava de uma investigação maior, né? Exames de sangue. A jornada foi longa. Depois de passar por diversos profissionais, um otorrino, que também eu cogitei ser labirintite, né? Um otorrino me disse assim: Juliana, por que você não procura um psiquiatra? Porque a não ser que você tivesse aí numa metástase, algo só pode ser psicológico, porque você sente dor no corpo inteiro, você tá com desequilíbrio no corpo inteiro, e a gente faz exame, não acha nada. Só pode ser, né? Aí eu falei pra ele: nossa, mas você tá me mandando ir pra um psiquiatra? Você tá me achando que eu sou louca, né? Absolutamente preconceituosa. Não entendi absolutamente nada a respeito de depressão, pânico, síndrome do pânico, nada. Mas, como eu estava em sofrimento, né? Olha como a dor é uma alegria. Como eu estava em sofrimento, eu procurei o psiquiatra por indicação desse médico. E o psiquiatra me disse assim: olha, você está sentindo isso? Eu, nossa, tô. Ele começou a conceituar sensações que eu tinha que nem eu sabia explicar. E aí eu falei: nossa, tenho isso. E aí você sentiu isso? Sim, também senti isso. E depois você sentiu isso? Sim. Puxa, você tá com síndrome do pânico. Eu falei: meu Deus, como assim? Como assim, síndrome do pânico? E aí eu comecei todo mundo de odisseia, porque eu falava assim: não, eu vou vencer isso. Eu vou vencer a síndrome do pânico. Ele falou: olha, você vai tomar esse remedinho, aqui é um tarja preta, né? Eu tomei o alprazolam frontal, famoso frontal. E aí ele falou assim: você vai tomar esse remedinho, tá? Vai tomando, depois quando acabar, esse daqui é controlado, então você tem que vir aqui buscar outra receita. Eu falei: mas por quanto tempo? Ele falou: não, vai tomando. Vai tomando. Eu falei: nossa, eu tô perdida, que isso? Como assim? Eu vou criar dependência? Não, eu vou... Aí o que eu fiz? Utilizando de muitos recursos de fé em mim, porque existe a fé humana e a fé divina, eu lutei intensamente contra a síndrome do pânico. Lutei intensamente. Eu mudei minha forma de pensar, minha forma de agir, tomei os remédios religiosamente como mandou o médico, nunca falhei em 3 anos de tratamento, busquei ajuda psicológica, voltei mais fortemente para a religiosidade, busquei Deus. E nesse caminho, como não poderia ser diferente, o que aconteceu? Encontrei a cura do pânico. Olha que interessante. Chegou um ponto em que os médicos cortaram os meus medicamentos. E eu fiquei até hoje sem esses medicamentos. Pânico. Que interessante, né? Não sentindo mais nada, não tendo mais nenhuma crise. Lógico que eu tive que perseverar também para cortar o medicamento, porque na hora que me foi prescrito o desmame, né, e diminuindo essa dosagem, eu tinha uma dependência orgânica de 3 anos de medicação, né? Então eu fui diminuindo aos pouquinhos, respeitando, né, os intervalos. Sofri muito, porque o organismo começou a me cobrar, né, a substância, e eu fiquei firme e falei: não, eu mando no meu corpo, eu mando em mim, eu vou vencer. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito, né? Essa experiência de o quanto nós podemos quando temos fé. Quando temos fé em nós mesmos, quando nos movimentamos. E aí, passaram-se esses anos todos e hoje eu estou novamente com crise de ansiedade nesse isolamento. Curiosamente, até conversei com o meu médico, né, que parece que o meu corpo não entende a minha cabeça, porque a minha cabeça está muito bem, obrigada, mas o meu corpo está sentindo as sensações
de ansiedade. Que curioso, né? Que curioso. E aí, então, entramos com uma medicaçãozinha leve, primeiro homeopática, agora tomo uma alopática, mas não é tarja preta, não é controlada, ainda estamos nessa levinha. Mas eu comecei de novo o mesmo processo, eu vou vencer, eu vou superar, vou passar por isso, não. E percebi que às vezes eu chegava na hora de dormir, que era a hora que me dava as crises de ansiedade, eu chegava na hora de dormir nervosa. E aí comecei a perceber que eu estava me sentindo muito poderosa para vencer isso. Estava querendo vencer sozinha. E existe Deus, um ser que me ama, que quer me ajudar a vencer. Aí entra a fé divina. Essa certeza de que eu não estou só. E eu assistindo uma live da Monja Coen, não sei se vocês conhecem, podem procurar, é excelente as colocações dela também. A Monja Coen comentou uma experiência que ela teve de subir o Monte Fuji e que ela achou que era bobagem, 3 mil metros para cima, ela achou que era bobagem. Foi com um pouquinho de castanhinhas e tal, e uma garrafinha d'água. E ela teve que fazer várias paradas, chegou na primeira experiência, não conseguiu subir até lá em cima, mas ela falou que ela teve que parar várias vezes para respirar, para repor as energias. E isso me fez refletir que nós somos fortes, nós temos muito mais fortaleza interna do que imaginamos. Mas há momentos em que precisamos parar na subida dessa montanha da vida. Respirar e entregar a Deus. Porque senão exaurem as nossas forças e nós não conseguimos continuar a jornada. Este momento é o momento da certeza de que naquela hora eu posso descansar. Eu posso repousar o meu coração. Porque eu não estou só. E quando eu repouso o meu coração, no meu caso, quando eu repousei, que eu disse, Senhor, numa prece na hora de dormir, eu estou cansada e não me sinto poderosa sobre essa enfermidade neste momento. Se for da tua vontade, eu me entrego ao Senhor. Se faça a tua vontade em mim, meu Pai. E me entreguei na confiança de que Deus sabe o que é melhor para mim, seja lá como for, que eu viveria com entrega, porque tinham exauridos todas as minhas possibilidades de atitude. Eu já tinha me medicado, eu já tinha feito tudo que me ensinaram, já tinha me acalmado, minha mente estava em paz, mas eu não conseguia descansar o corpo. E curiosamente, quando eu tive essa conversa com Deus, em que eu disse, eu me entrego em teus braços e repousei meu coração, eu dormi serenamente. Uma das melhores noites nos últimos tempos. Então, quando Emmanuel fala que fé é ultrapassar esse limite da crença para entrar na certeza que repousa o coração, ele está dizendo que a fé ela é operante até quando nós repousamos o coração em Deus. Deus espera de nós até aonde existem forças para nós andarmos, para nós caminharmos. A partir dali, Ele quer que a gente se volte serenamente a Ele, porque ali é onde Ele atua em nossas vidas. Diretamente às nossas vistas. E é onde nós vamos construindo fé. Onde nós vamos sedimentando a fé em nós. Emmanuel traz, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Ela se ilumina cada vez mais, ela aumenta a luz à medida em que, nesses exercícios de ora eu caminho subindo o cume, ora eu preciso repousar porque me faltam recursos, eu me entrego a Deus, eu sinto Deus na minha existência.
Depois eu retomei energias em Deus, eu retomo a jornada e a caminhada, mas mesmo ali, naquela experiência onde eu estou entregue a Deus, eu estou em pleno movimento, eu edifico a luz. É pela dor, é pela responsabilidade, pelo esforço, pelo dever cumprido, né? Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Entra a nossa parte de atitude até quando nós nos colocamos à disposição de Deus, porque a fé, ela é ativa, ela é operante. Emmanuel continua assim: cada alma carrega consigo recursos divinos que é preciso multiplicar, riquezas imperecíveis que é necessário estender. Eis porque a fé será dinamismo criador do bem de todos ou não passará de enfeite inútil nos lábios. Nós precisamos viver a fé. Se Jesus tivesse circunscrito a fé no poder divino, cruzando os braços em doce reserva nas esferas superiores, de certo não teria vindo ao encontro da humanidade, exemplificando o amor universal que lhe flui de cada lição e lhe reponta de cada gesto. Eu entendi, gente, o quanto é importante para mim, né? Então, falando da minha jornada em busca dessa relação com meu pai, com o meu Criador, eu entendi que eu preciso estar sempre lutando, buscando vencer, insistindo, transformando. Mas eu também entendi que aos momentos de sentar e de até deitar nos braços do meu Pai, e ali eu também estarei em ação, porque eu na confiança, exercendo a entrega, exercendo a certeza neste Deus maior, eu estou na construção ativa da luminosidade em mim. Há momentos de descansar e há momentos de caminhar, e não tem nada errado nisso. Mas que o nosso descanso não seja um repouso inerte, desprovido de esperança, um repouso cansado, mas um repouso confiante, um repouso amparado por Deus. Que seja um repouso doce, que seja um repouso que sustenta. Porque não vale acreditar na bondade sem que sejamos bons, nem exaltar os méritos da justiça sem que sejamos justos. É operando, vivendo aquilo que acreditamos que construímos esse processo de iluminação em nós. Por isso, diz Emmanuel, não te detenhas em nome de Cristo na adoração expectante daqueles que simplesmente se confiam à inércia. Volta-te das horas para marchar com o tempo no rumo da luz perfeita. Lembra-te que o Mestre colocava ênfase expressiva ante cada enfermo recuperado, exclamando convincente: a tua fé te salvou. Essa era a nossa reflexão para hoje, para que a gente não endureça em posturas, né? Para que a gente não fique inerte na fé. Seja uma fé que caminha, mas que sabe também caminhar no descanso, na certeza deste Pai Criador, que nos ama, que cuida de nós, para que, aurindo forças novamente, a gente consiga continuar a caminhada que nos compete no desenvolvimento das nossas faculdades. Eu aprendi essa leveza. Achava que era muito importante ser firme sempre,
para vencer a mim mesma a cada dia, mas também descobri que há uma grande força, há um grande movimento no saber descansar nos braços do meu Pai. Que Jesus nos abençoe. Vamos às nossas preces e vibrações finais? Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela doutrina espírita e por esses espíritos valorosos, Emmanuel, Chico, também por todas as almas que vivendo na Terra estudam e se aprofundam no campo do entendimento do ser para auxiliar na promoção do avanço de toda a humanidade. Leva de nós, querido Mestre, a flor mais bela da nossa gratidão a todos estes espíritos e a Ti, Jesus, nosso muito obrigado. Queremos Te pedir porque hoje podemos pedir, Senhor, porque estamos na posição de servir, porque aqui estamos bem. Ou queremos Te pedir porque aqui hoje precisamos do descanso para unir forças por toda a humanidade em sofrimento. Senhor, pedimos pelos hospitais, pelas pessoas que lá trabalham, se arriscam, em todos os setores para que um hospital se mantenha aberto, auxiliando aqueles que sofrem. Pedimos pelos sofredores e pelos familiares dos sofredores, pelos encarnados e desencarnados, por aqueles que se despedem nos dois planos da vida. Pedimos-te, Senhor, que leve alívio a eles, esperança, o descanso da certeza de que o Pai cuida de cada um de nós. Leva também, Senhor, essa certeza, esse acréscimo de fé às pessoas que hoje não têm um lar que as abrigue. Mal se protegem da pandemia, porque não tem como se isolar, vivem nas ruas, à mercê da caridade alheia, precisam do pão que vem de outras mãos, estão desempregados, estão sofrendo frio, fome. Alivia, Jesus. Alivia também aqueles que estão dentro dos lares em desespero, porque os recursos começam a esvair e começam a depender da boa vontade dos outros para que o pão não falte na mesa. Olhe por eles, Senhor, enviando os anjos da consolação. E acima de tudo essa fé que nos ajuda a repousar diante da dor, pela certeza de que jamais estamos sós e que nada espera, mas acalma, repousa nos braços de Deus. Que aquilo que vem para nós é o melhor para a nossa existência. E a nós, Senhor, que temos condições de ajudar, convida-nos a este trabalho. Mostra-nos, sinaliza-nos aonde devemos ir, onde devemos buscar a pobreza, ou encaminha até nós para que também possamos servir. Em toda parte onde houver dor, que os nossos olhos possam ser atentos, detalhistas, para encontrá-la e amparar os sofredores. Ampara os nossos irmãos nos presídios, que estão distantes de suas famílias com tanto medo quanto qualquer um de nós, desprovidos da liberdade, à mercê da justiça humana, muitas vezes em situações degradantes. Oh, Senhor, alimenta a esperança nestes corações. São nossos irmãos e, como diz o Chico, Emmanuel, todos nós somos criminosos, alguns foram descobertos, outros não. Ampara, Pai amado,
a nossa família e o nosso lar. Entra nas nossas casas, Jesus, trazendo por acréscimo de misericórdia do nosso Pai a fé que muitas vezes está faltando, que nos leva às discórdias e às discussões por não compreender o tempo do outro, por muitas vezes não nos sentirmos em pé de igualdade e respeitar a lei de liberdade para que o nosso companheiro de jornada seja livre ao nosso lado. Ajuda, Senhor, se dentro de nossa casa tiver dores, sofrimentos de toda ordem, iluminando o nosso ambiente doméstico e todos os corações, encarnados e desencarnados. E entra também nos lares das famílias unipessoais, onde as pessoas vivem sozinhas e muitas vezes choram, sentindo falta de alguém quando ninguém vê. Espalha, Jesus, o teu amor abundante sobre toda a terra. E em ti repousamos, no teu comando supremo, confiantes de que no tempo certo faremos aquilo que nos compete, mas como servidores e obreiros do reino de Deus, que se instalará pela fé e pelo amor, num futuro muito próximo. Obrigada, Jesus. Pedimos a Ti, meu Pai, a bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Pessoal, muito bom estar com vocês. Estou aqui me exercitando em tentar enxergar as manifestações na live, né? Tô com um pouco de dificuldade ainda, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, tá, gente? E aí a gente vai trocando. Gratidão a todos, muito obrigada por estarem aqui. Nós juntos unimos pensamentos e ajudamos muito todo o nosso planeta, todos nós, né? Como humanidade. Aos pouquinhos nós vamos melhorando esses encontros, que em breve também serão próximos e com um abraço amigo. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um grande beijo, enorme beijo. Até o nosso próximo encontro.